PBTalk, aí tendo essa presença ilustre da Milka, né? Comecei a gravar aqui também para a gente disponibilizar esse conteúdo no Workplace depois. Então, para quem quiser acessar novamente, fique bem à vontade aí que o conteúdo vai estar à disposição. E vamos falar de um tema aí que eu particularmente acho sensacional, que é falar aí de cultura de feedback, tá? Mas antes disso, eu já quero trazer... Laércio. Oi. Laércio, rapidinho, eu só queria deixar um ponto registrado, gente. Eu sei que no PBTalk a gente traz muitas pessoas de outras empresas para colaborar, mas é super importante a gente também trazer pessoas de dentro. A gente sabe que o Laércio é uma pessoa que está sempre se especializando, traz excelentes dicas, inclusive se você estiver querendo dicas de curso online, dicas de livros para desenvolvimento, entra em contato com ele. E eu fico muito feliz de estar aqui facilitando esse conhecimento que vem através do Laércio. Parabéns, Laércio. Paguei R$ 20 bem investido ali, hein, Milka? Olha, a gente tá falando de feedback e elogio, então é isso. Não, sensacional. Puxa, obrigado. Fico bem feliz também de ter você aqui. E, bom, né, antes de dar início, eu quero já trazer uma ferramenta aqui para vocês que eu quero fazer o meu check-in. Para quem não conhece, o check-in é uma ferramenta de comunicação que a gente usa sempre no início de toda reunião. É fácil, rápido e objetivo. Como que funciona o check-in? Né? A ideia é que a gente tenha mais engajamento e tenha empatia durante as reuniões. Então, no começo, a gente faz uma rodada de check-in com os participantes da reunião e, basicamente, a gente responde duas perguntas. Primeira é, como que eu estou me sentindo hoje? E a segunda é se eu estou 100% presente aqui. Por quê? Né? Até para a gente conseguir se conectar com o próximo, de realmente gerar empatia, às vezes eu posso estar com algum problema familiar. Então, puxa, pessoal, eu estou preocupado hoje, porque de fato eu estou com a minha mãe que está com alguma dificuldade, então eu não estou 100% aqui, né? Eu estou aguardando uma ligação, então se eu tiver que sair aqui da sala, né, aqui do evento, a Milka vai conduzir e não estranhe, porque realmente eu estou com uma dificuldade. Pronto, né? É fácil, simples, objetivo, e vocês conseguem entender um pouquinho sobre como é que eu estou me sentindo. Então já começamos aqui com uma ferramenta, vou fazer meu check-in, né? Estou muito feliz aí de poder compartilhar um tema que de fato eu gosto muito, que é falar sobre cultura de feedback, e eu tô 100% aqui com vocês. Vai, 95%, porque vai que a instabilidade aqui do Pinheirinho, que é uma região aí, né, sul de Curitiba, vai que dá algum probleminha, então aí qualquer coisa aí vocês, né, já estão sabendo aí que pode ter alguma instabilidade na conexão. Milka, já aproveito que você está aqui para você fazer teu check-in também. Vamos lá. Gente, eu estou super bem. Quem me conhece sabe que eu sou muito sensível a cafeína, chocolate, que eu geralmente sou mais calma. Hoje eu comi bolo de chocolate, então eu estou bem ligada. Então eu estou 100% aqui para aprender sobre feedback. Sensacional, isso aí. Bom, então vamos dar continuidade aqui. Pessoal, eu faço piadas ruins, eu falo um pouco rápido, então qualquer coisa aí vocês vão sinalizando ali pelo chat, que eu não consigo ver quando eu tô projetando, mas aí a Milka vê, vocês vão me sinalizando, tá? E vamos falar aí de cultura de feedback então. O que eu preparei para vocês hoje, tá? Vamos falar um pouquinho, começando para falar sobre o contexto que a gente está inserido hoje, né? Por que a gente tem que falar de cultura de feedback. Na sequência, de fato, a gente vai entrar no feedback, de fato é isso. Depois a gente entra nos perfis de comunicação, porque isso reflete diretamente na forma como a gente dá feedback. E por último, a gente finaliza aí o nosso PBTalk aí dando algumas dicas também, tá? Então, entrando agora, de fato, no contexto que a gente está inserido. Eu sei que é um termo um pouco batido para alguns, mas eu gosto de trazer que é o famoso VUCA, né? O brasileiro aí que adaptou para o MUVUCA, né? Mundo VUCA. O VUCA ele é uma expressão que ele fala muito sobre o momento que a gente está inserido hoje, que é toda essa globalização e o contexto global. Ele é um termo, para quem não conhece, ele surgiu na década de 90, então ele não é um termo tão atual, e ele surgiu na base militar norte-americana. Justamente porque os militares estavam buscando estratégias e ferramentas para conseguir se adaptar e atuar nessa globalização. Então, o VUCA, traduzindo para o português, ele diz que a gente está num cenário hoje volátil, incerto, complexo e ambíguo. Né? E a gente consegue ver muito no nosso dia a dia que hoje a gente não consegue simplesmente ter uma resposta A e B, a gente tem N possibilidades, as coisas são muito incertas, estão mudando muito rápido. Quando a gente olhava antigamente, a gente conseguia fazer um planejamento para daqui 5 anos, para daqui 10 anos. Hoje não, hoje a gente faz um planejamento anual, a gente acompanha a cada 3 meses por meio da OKR, que é uma metodologia aí muito difundida no Vale do Silício, justamente porque era empresa que já estava se adaptando para isso.
E o cenário que a gente está inserido hoje mudou muito a forma e como a gente interage, como a gente se relaciona, como a gente vive. Né? A gente consegue ver muito pela própria tecnologia, pelo digital que a gente está inserido. Então, a forma como a gente tem se adaptado, né, e a gente consegue ver muito por essa pandemia que a gente está inserido. Então, olha como a gente conseguiu se adaptar na velocidade que a gente se adaptou. Né, uma forma muito ágil, muito rápida. E aqui eu tenho alguns exemplos de mudança cultural que a gente teve mesmo. Antigamente, e eu estou falando de o quê? Um espaço aí de 10 anos no máximo, a gente ia na locadora, a gente tinha a famosa Blockbuster, que era enorme, cada esquina tinha uma locadora. Hoje não, hoje a gente tem Netflix, a gente tinha um táxi que a gente ligar, hoje a gente tem Uber, grandes redes de hotéis, agora a gente tem o Airbnb. Quando a gente olha para sistema bancário muito tradicional que a gente tinha antigamente, veio o Nubank aí, que está com a gente há 7 anos e conseguiu mostrar a experiência do usuário que a gente começou a olhar bastante. iFood, imagina, é o que a gente está mais usando hoje em dia. E outra não... Então, e se veja que... também é outro absurdo, dela largar a criança para ir procurar a mãe na rua, né? Acho que alguém está com um tipo, áudio aberto ali. De qualquer maneira. Bom, mas só continuando aqui. Então, realmente, a gente viveu aí, a gente está vivendo aí no mundo que a gente está se adaptando constantemente. E quando a gente... E vamos reparar, né? Quando a gente pede, por exemplo, iFood, quando a gente pede um Uber, a forma como a gente tem avaliado essas empresas também é muito constante. O feedback ele tem sido instantâneo. Quando a gente pede, por exemplo, um Uber, a gente começa a ver qual é a avaliação do motorista. Se a avaliação é inferior a 4,8, por exemplo, a gente já nem quer aquele motorista. Né? A gente fala, puxa, então não deve ser um bom motorista. Quando a gente pega o iFood, por exemplo, a gente começa a ver quais são as avaliações aí que tem no restaurante. Dependendo da avaliação, a gente não pede. Então, veja, a forma de cultura, ela está muito instantânea quando a gente olha para a sociedade que a gente está inserido. Quando a gente olha para a realidade das empresas, então não é diferente. Né? A empresa ela é feita de pessoas. Logo, se a gente está inserido num contexto em que a gente tem esse feedback instantâneo, que a gente avalia as empresas que a gente consome, as pessoas que estão inseridas nessas empresas também precisam desses feedbacks. Simples assim. Né? E a gente precisa disso para a gente continuar se adaptando. E quando a gente vai afunilando um pouquinho, faz parte da nossa cultura, faz parte do nosso jeito de ser. Quando a gente olha aí para a nossa cultura, a gente tem lá um pilar que a gente fala que nós somos transparência, a gente promove debates saudáveis e construtivos, a gente tem a competência, a comunicação, e quando a gente vai olhar os comportamentos que a gente avalia, a gente está falando que a gente tem que dar feedback, a gente tem que pedir feedback. Então isso faz parte do nosso dia a dia, a gente valoriza aqui dentro. E aí, falando um pouco de contexto, eu quero trazer alguns dados de mercado também. Então, eu separei aqui para vocês 2 fontes, uma da Forbes e uma da Harvard Business Review, que falam um pouco sobre a importância de ter uma cultura de feedback nas organizações. Quando a gente pega a Forbes, um estudo que eles fizeram recentemente diz que o engajamento médio gira em torno de 29% em empresa onde os colaboradores não dão e não pedem feedbacks. Esse número ele salta para 74%, onde o oposto é contrário. Ou seja, a gente tem uma disparidade de quase 50%. A Harvard Business Review diz que 74% dos millennials, que é a geração que nasceu na década de 80 até o final da década de 90, acham que estão no escuro em relação ao que acham da sua performance. Um outro estudo da mesma fonte diz que organizações com baixo engajamento têm produtividade 18% menor e rentabilidade 16% menor. Então aqui a gente já consegue entender a importância do porquê que a gente tem que falar de cultura de feedback. E o raciocínio é simples. Feedback gera engajamento, que gera produtividade, que gera rentabilidade. Então vejam, por isso que a gente está aqui hoje falando de cultura e feedback, porque faz parte do nosso dia a dia, faz parte da nossa cultura e é essencial para o meio que a gente está inserido. Bem sucinto, bem resumido, falando um pouquinho do contexto. E agora vamos entrar de fato o que é feedback, então. Né? Puxa, Laércio, legal, mas feedback é o quê? Eu quero trazer aqui para vocês, até para facilitar, algumas abordagens do que dizem que é o feedback. Eu vou trazer para vocês uma abordagem do que o próprio dicionário diz, do que a educação corporativa fala sobre esse tema, do que a administração fala sobre isso e do que a psicologia também fala sobre feedback. As indicações ficaram até agora. Quando a gente entra para o dicionário, basicamente ele diz que é o retorno da informação ou do processo. Simples. Quando a gente vai para a teoria geral da administração, diz que o feedback é um parecer sobre uma pessoa ou um grupo de pessoas sobre a realização de um trabalho com o intuito de avaliar o seu desempenho.
Quando a gente olha para um olhar de educação corporativa, é uma excelente ferramenta para que a gente consiga alinhar a expectativa, para que a gente consiga compartilhar a ideia, desenvolver pessoas, porque feedback fala muito disso, da gente conseguir ter esse desenvolvimento e estabelecer relações de confiança, e esse é um ponto muito importante que eu vou abordar na sequência com vocês. E por último, quando a gente olha para a psicologia, fala do nosso ponto cego referente ao nosso comportamento. Todo mundo tem. Inclusive, tem uma ferramenta da psicologia, uma ferramenta conceitual, que é a janela de Johari. E na janela de Johari fala sobre o eu cego, que são os pontos que eu não enxergo sobre mim, mas que os outros enxergam. E para que a gente consiga diminuir esse eu cego, para que a gente consiga ter mais visibilidade dos nossos pontos, é por meio do feedback. Simples assim. Então, aqui a gente consegue ver a importância do feedback quando a gente fala aí para o nosso desenvolvimento e entrando em cultura de alta performance, tá? Por quê? A cultura, quando a gente olha para times de alta performance, e aqui eu trago uma metodologia que é um estudo do Patrick Lencioni, que é os 5 comportamentos aí de uma equipe coesa, a base de uma equipe de alta performance é a confiança baseada na vulnerabilidade. Então, vamos fazer um raciocínio aqui. Se eu evito ser vulnerável, eu evito conversa difícil que tem feedback honesto e construtivo. Quando a gente fala de feedback honesto e construtivo, muitas vezes é por meio de uma conversa difícil que a gente acaba tendo. Então, quando a gente evita isso, a gente faz com que a gente não gere muita confiança, a gente acaba tendo pouca confiança. E se a gente acaba tendo pouca confiança, a gente não fala de coisas importantes no nosso ambiente e há pouca sinceridade. Logo, a gente não consegue construir a base de um time de alta performance. Né? Então, ali quando a gente olha para a pirâmide, está em inglês, mas traduzindo, a base de um time de alta performance é a confiança baseada na vulnerabilidade. Uma vez que você tem a confiança, você consegue ter conflitos produtivos. Uma vez que você tem conflitos produtivos, você consegue ter comprometimento do seu time. Com isso, você consegue ter accountability para aí assim chegar em resultados sustentáveis para a organização e para o time como um todo. Então, veja, é essencial falar de cultura de feedback para que a gente tenha um time de alta performance olhando para o desenvolvimento. E quanto mais feedback é dado, mais comum é. Então, puxa, vamos pedir feedback, vamos dar feedback. Se eu peço feedback, eu crio uma relação de confiança que a pessoa também vai pedir feedback para mim. E isso é importante para a gente começar a fomentar aí uma cultura de feedback. Gente, qualquer dúvida que vão surgindo, só colocar ali no chat que eu não consigo ver, mas aí a Milka também vai me ajudando com relação a isso, tá? E quando a gente olha também para times de alta performance, é só a gente olhar para quem gosta de esporte, sempre vai ter o técnico lá, né? O técnico ali no futebol, no basquete, que vai estar acompanhando o time, e o feedback ele é constante para que eles consigam ter resultados maiores. Isso é comum, né? Então o feedback ele faz parte aí do cotidiano de times de alta performance. E aí eu trago para vocês aí uma frase que às vezes a gente acaba recebendo, né? Então vamos lá, Laércio, quero te dar um feedback. Você tem 10 minutinhos? Quando eu pergunto para as pessoas que sentimento que elas costumam ter quando elas recebem esse tipo de pergunta, esse tipo de questionamento, muitas vezes ficam com medo, né, de, puxa, o que eu fiz de errado? Né, vamos lá. Às vezes a gente fica pensando, não consegue nem dormir à noite, porque marcaram a reunião de feedback aí amanhã, nem sei o que vão falar, eu começo a imaginar no que pode ser, para eu começar já a pensar na justificativa que eu vou levar. Né? Então a gente acaba nem relaxando. Fica com medo, não sabe o que vai ser de consequência, e dependendo do perfil, fala lá, quem que é aquela pessoa para me dar um feedback, né? Mas, gente, não deveria ser assim, né? E não deveria ser assim por quê? Por um motivo muito simples, e guardem isso, feedback é um presente, né? Se vocês esquecerem as coisas que eu vou falar aqui para vocês hoje, pelo menos saiam pensando nisso, que feedback é um presente, né? Então, presente a gente aceita, a gente acolhe, a gente agradece, porque é um presente para o nosso desenvolvimento, né? Pense que quando eu dou feedback para alguém, eu estou parando o meu tempo para desenvolver aquela pessoa, né? Para ajudar ela na evolução dela, para ajudar ela a ter visibilidade dos pontos cegos dela, que todo mundo tem, né? Então, é um presente. Então, vamos receber aí como um presente, combinado? Bom, legal, Erson. A gente falou de contexto, né, do cenário que a gente está inserido, a gente falou um pouquinho aí sobre o que é feedback, mas, puxa, qual que é o melhor timing para dar o feedback, assim? Quando que eu dou um feedback para a pessoa? Eu dou na hora? Eu dou quando? Né? Um mês depois? E aí é que eu gosto de trazer uma analogia que ela é um pouquinho tosca, tá? Mas para mim funciona bem para lembrar. Pense que a gente é como se fosse uma planta.
A planta ela precisa de água. A água aqui é o feedback. Se eu coloco água quente numa planta, eu vou danificar totalmente a raiz dela. Mas se eu for deixar para dar água depois, eu vou esquecer, né? E aí a planta não vai ter água. E também acaba danificando, ela acaba não florescendo. Então, quando a gente fala de qual que é o melhor timing para dar feedback para alguém, logo o suficiente para ser relevante, mas não tão logo para que os dois estejam de cabeça fria. E aí vamos detalhar um pouquinho isso. Por que tem que ser logo o suficiente? Porque quando a gente deixa para dar o feedback depois, tem um estudo que diz que 85% das pessoas que têm a intenção de dar um feedback depois acabam não dando. E às vezes acaba nem fazendo mais sentido, porque já passou, o timing já foi. Eu vou falar de um feedback que a pessoa já, puxa, nem vai lembrar, então não vou ter assertividade com relação a isso. Mas não tão logo se for para dar um feedback de cabeça quente. Porque aqui eu acabo não sendo assertivo, eu acabo trazendo muitas emoções, e aí depois vai acontecer aquilo que a gente conhece de se arrepender, de falar, puxa, se eu pudesse eu faria diferente, eu falaria de outra forma. Né? Porque agora eu consegui racionalizar melhor, eu não estou tão no emocional. Então é sempre importante a gente também se conhecer e entender como é que a gente está nesse momento. Eu estou neutro para dar um feedback ou não? Ou realmente eu estou com emocional e aí eu acabo não sendo assertivo, tá? Bom, falamos então aí do time, né? Falamos um pouquinho de feedback, mas quais são os principais erros que a gente identifica ao dar um feedback? Né? E talvez alguns possam aí identificar por algumas experiências que já tiveram. 2 deles a gente já falou, ou quando a gente time muito em cima, e aí eu tô de cabeça quente e eu acabo sendo agressivo, e se eu sou agressivo ao dar um feedback, eu não tô sendo assertivo, e depois a gente vai explorar um pouco esse ponto. Time muito depois, acabo esquecendo, nem faz sentido. Um terceiro elemento aqui que acaba sendo um erro comum é uma mensagem confusa. Então, quando eu digo de mensagem confusa, é que a gente não sabe se é um feedback construtivo, é um elogio, o que está querendo dizer? E aí depois a gente vai se aprofundar, mas tem uma técnica que o pessoal costuma utilizar muito, que é o famoso sanduíche, que é o seguinte, né? Você foi ótimo aqui, mas aqui, né, aconteceu isso, mas você está sensacional. Puxa, qual que é o nível de prioridade? Eu não entendi, fica confuso. Falta de especificidade. Quando a gente fala de feedback, de elogio também, a gente tem que ser específico. Por exemplo, Laércio, a sua comunicação foi agressiva na reunião. Tá, qual reunião? Consegue detalhar um pouquinho mais? Porque às vezes é uma reunião específica que eu tenho com o time, ou é uma reunião com o fornecedor, só para eu entender o que está acontecendo. Então a gente tem que se aprofundar. Foco na pessoa, e aí esse é um ponto importante, é um erro que é bem comum. A gente foca em dar um feedback no que a pessoa é, mas na verdade a gente tem que focar no comportamento. Eu não posso falar assim, Laércio, você é grosso. Você é agressivo. Eu digo, Laércio, a sua comunicação na reunião foi agressiva. Então eu tenho que falar do comportamento e não da pessoa. E o último ponto ali é ter intenção errada, né? Como eu comentei, feedback é um presente. Então, quando a gente dá um feedback para alguém, é porque a gente está querendo de fato desenvolver ela e a gente está sendo genuíno nisso. Nunca a gente vai dar feedback pensando em fazer mal para alguém, de forma alguma. Então, se eu estou querendo, por exemplo, desmoralizar alguém, não é isso fora. A gente parte do pressuposto aí que a gente está dando feedback pensando no desenvolvimento dela. Então, aqui são os principais erros que a gente identifica. E pensando nisso, eu quero trazer para vocês alguns frameworks que podem ajudar a gente conseguir, de fato, ter um feedback mais consistente, mais assertivo, porque isso gera aí uma produtividade maior, elementos expectativas muito mais profundo também. Trago para vocês 3 frameworks usados em várias organizações. O primeiro deles que a gente vai falar é os SCCS, Situação, Comportamento, Consequência e Sugestão. O segundo é o Começar, Parar e Continuar. E o terceiro é o famoso sanduíche. Tá? O primeiro é o mais indicado, ele é bem flexível, você consegue utilizar ele aí em qualquer situação que você for dar, seja no elogio, seja no feedback, enfim, ele é muito bom, recomendo bastante, que é quando você vai tratar um feedback de acordo com a situação que você identificou, o comportamento que a pessoa teve, qual que é a consequência desse comportamento, e você termina com uma sugestão. Então aqui a gente tem um exemplo. Na reunião do time de ontem, situação, você demonstrou estar muito pouco atento à apresentação do Lucas, e por isso fez 2 comentários que não eram pertinentes para o momento. Comportamento. Isso pode dar aos outros a impressão de que você não está levando a sério a reunião.
Essa é a consequência do seu comportamento. E agora a gente vai para a sugestão. Quando estiver nessas reuniões, seria importante prestar atenção a todos os assuntos discutidos e não fazer nenhum comentário se por algum motivo estiver distraído e achar que pode ter perdido o fio da meada. Fica muito mais completo, muito mais específico, muito mais consistente. Então fica claro para mim, né, qual reunião que foi, qual que foi meu comportamento, o que isso pode gerar de percepção. E aí termina com uma sugestão. Um outro framework, e esse é um framework até utilizado no Netflix, e eu particularmente também gosto bastante, ele é bem simples. Começar, parar e continuar. Então, o que o Laércio tem que começar a fazer no comportamento dele, que ele ainda não fez e é importante para a gente? O que ele tem que parar de fazer? Então, aqui são algumas ações, alguns comportamentos que não estão sendo produtivos, não estão sendo construtivos, e o que ele tem que continuar a fazer e que está sendo muito legal, está sendo muito bacana. E veja que a gente pode misturar os dois frameworks, tá? Então, para eu dizer o que o Laércio tem que começar a fazer, eu posso utilizar situação, comportamento, consequência, sugestão. O que ele tem que parar de fazer? Posso usar esse mesmo framework. Inclusive, depois eu vou falar um pouquinho da plataforma da CultureOps, mas tudo isso a gente também tem lá, tá? Quando você vai dar um feedback, ele já até sugere para você essa opção aí de fazer, começar, parar e continuar, até para facilitar. E o terceiro framework é o famoso sanduíche, é o mais usado, né? Porque ele é mais fácil de dar feedback, a gente fica mais confortável de dar com ele porque a gente acaba não sendo transparente, né? Simples assim. Então vamos aqui dar um exemplo, ó. Acho que você está entregando relatórios muito bons e bem detalhados. Isso é muito positivo. Mas os relatórios precisam de uma formatação melhor, pois vão agradar mais a diretoria e mostrar uma atenção estética maior da sua parte. Mas, de maneira geral, o conteúdo é bom e atende às expectativas dos clientes. Não dá para entender exatamente se é um ponto crítico, se não é, se foi um elogio ou não, se realmente eu tenho que começar a olhar para isso, não fica claro. Mas a gente costuma usar muito a técnica do sanduíche porque a gente fica mais confortável em usar ela. É mais fácil, né? Começa com uma coisa boa, daí coloca ali o que você tem que, né, dizer que a pessoa tem que evoluir, e termina com uma coisa boa, fecha o sanduíche aí maravilhoso. Não, esse é o que a gente menos recomenda fazer, por mais que ele é o mais utilizado, mas ele é o menos assertivo, porque ele acaba não sendo específico e gera confusão aí na mensagem. E vou dar aqui um bônus, um framework bônus aí para vocês, caso alguém tenha interesse, que é uma dica extra da comunicação não violenta. Inclusive é um livro aí considerado o guia da comunicação, utilizado aí no mundo todo, que ele diz o seguinte, né, que você também pode dar um feedback aí de acordo com 4 elementos: observação, sentimento, necessidade e pedido. Por exemplo, eu observei que você não vai conseguir entregar o relatório dentro do prazo combinado. Essa é a observação que eu tive. Qual que é o sentimento disso? Isso me faz sentir preocupado e apreensivo, porque, aí a gente entra na necessidade, é importante para mim que a gente cumpra os prazos para que os nossos colegas confiem em nós. E aí a gente fecha com um pedido. O que podemos fazer para você entregar esses relatórios até sexta-feira? E aqui a gente até usa uma técnica de coach, né, que você joga a pergunta para a pessoa, para ver o que ela, enfim, sugere, o que ela entende que seria o melhor formato. Bom, falamos um pouquinho de frameworks, tá? E aí um ponto importante, e eu não quero confundir, tá? Porque feedback é feedback. Só que eu vou trazer esse termo porque quando a gente se aprofunda um pouco mais no feedback, é um termo que surge bastante, que é o feed forward. É claro que a gente não vai falar assim, vou te dar um feedback e um feed forward. Não. Mas é importante a gente entender qual que é a importância do feed forward para que a gente inclua essa essência, esses elementos no feedback. Feedback é basicamente um comportamento que aconteceu no passado. Feed forward, um comportamento no futuro, né? Aqui é um tom de sugestão. Simples assim. Então eu vou dar um exemplo aqui. Quando a gente fala de feedback. Paulo, na reunião de ontem você prestou pouca atenção à apresentação do gerente financeiro e isso pode prejudicar, pois assim você perde detalhes importantes dos nossos resultados. Feed forward. Nas próximas reuniões, você pode aprender mais detalhes sobre os nossos resultados e gerar uma percepção de interesse no time se ficar 100% focado na apresentação do gerente. Uma boa dica é desligar o celular durante o encontro. Então veja que a gente está tratando o comportamento que aconteceu e uma sugestão de evolução para o próximo passo. A gente sempre vai falar que é feedback, mas é importante a gente ter esse tom de sugestão, olhando para o futuro quando a gente for dar um feedback.
E a gente consegue ver isso nos próprios frameworks que eu comentei aqui. Por exemplo, aqui, a gente termina na comunicação não violenta com um pedido. Aqui no começar, parar e continuar, puxa, o que você tem que começar a fazer? Né? E a gente está falando de algo para o futuro. Aqui no SCCS, é uma sugestão que a gente finaliza de acordo com o comportamento, consequência. Então é sempre importante a gente ter isso, porque sim, a gente está pensando na evolução da pessoa que está recebendo o feedback. Pessoal, até aqui tudo certo, tudo claro? Estou falando muito rápido. Tudo em ordem? A crise está ótimo, as pessoas estão muito quietinhas ali no chat também, gente. Então comentem, tá bom. Deem as Qualquer suas... coisa vão me sinalizando aqui, tá? Avisa sim. E aí, quando a gente fala de feedback, e, de novo, né, uma cultura de alta performance tem feedback. Mas é claro que o feedback ele costuma gerar um desconforto, né? Tanto quando a gente vai dar um feedback, quando a gente recebe também. E é por isso que a gente costuma usar muito a técnica do sanduíche para dar um feedback, porque é mais fácil para a gente, né? É mais amigável, é menos dolorido, digamos assim. Mas qual que é o principal desconforto que existe, né? E eu vou trazer alguns elementos aqui para vocês. Primeiro é que as pessoas, quando vão dar feedbacks, elas têm medo das consequências. Então, puxa, como que a pessoa vai reagir quando eu dou um feedback para ela? Será que ela vai ficar chateada? Será que ela vai ficar brava comigo? E se o gestor dela descobrir? Como que vai ser a consequência? Então a gente começa a pensar em várias possibilidades e a gente já fica desconfortável quando a gente vai dar um feedback. E não deveria, porque é justamente o contrário, né? O feedback ele é para ajudar a pessoa a evoluir, né? A evoluir no comportamento, a evoluir nas entregas dela, evoluir nas ações. É fundamental para a gente, porque todo mundo tem ponto cego, como eu comentei ali. Então tem algumas pessoas que entendem que feedback construtivo é uma crítica negativa e de forma alguma. Não é isso. Mas receber um feedback também não é fácil, né? A gente costuma falar muito sobre dar feedback, como que você pode dar um feedback, e eu trouxe aqui alguns frameworks, mas a gente também tem que perceber e pensar como que é receber um feedback, porque tem tanta relevância quanto dar um feedback também. E existem dois fatores que são bem importantes, que geram um desconforto muito grande ao receber um feedback, que é o fator biológico e o fator psicológico. Então, o que isso quer dizer? Quando a gente olha para o fator biológico, é porque o cérebro humano ele tem vários mecanismos de defesa bem apurados. E isso é a herança de uma época aí que, se a gente não reagisse de forma imediata a uma ameaça, a gente não sobreviveria. Então, o nosso cérebro ele foi condicionado a responder a ameaças de forma automática. Então, quando a gente recebe um feedback, a gente tende a interpretar que é uma ameaça à nossa sobrevivência. Logo, a crítica ela acaba abalando, né, o feedback ele acaba abalando a nossa autoestima. Consequentemente, a gente entende que a gente não é bom o suficiente para fazer parte daquele meio social. E aí a gente entra em um estado de alerta biológico. Ou seja, quem nunca ficou com a respiração mais ofegante, batimentos cardíacos mais acelerados, porque a gente entra num alerta biológico. Quando a gente olha para a abordagem psicológica, né, o fator psicológico, quando a gente recebe um feedback, aqui todo mundo quer ser aceito e pertencer a um grupo. Simples. Então, quando a gente recebe um feedback construtivo, a gente tende a interpretar que a gente está falhando nisso. Quando, na verdade, é o oposto, né? É muito para a gente evoluir. Então, a gente acaba criando algumas confusões aí no nosso psicológico. Uma delas é o seguinte: a gente confunde comportamento com identidade. Ou seja, quando eu recebo um feedback, eu tendo a interpretar que eu sou aquele feedback e não que eu estou naquele feedback, né? E isso é bem diferente. A gente acaba tendo uma questão de ter o raciocínio emocional que a gente chama, ou seja, de acreditar no sentimento que a gente está tendo naquele momento. Então, se eu fico chateado, eu tendo a achar que eu sou péssimo, né? E a gente acaba polarizando situações. Ou é tudo ou é nada. Quando, na verdade, né, não é isso, de forma alguma. Então, vamos lá. Já que a gente entende aí que a gente tem esse fator biológico, a gente tem esse fator psicológico, e veja, muito importante o autoconhecimento aqui. É importante eu me observar quando eu recebo um feedback, eu me observar se a minha respiração fica ofegante, eu me observar se eu fico na defensiva, porque isso vem do biológico. Eu me observar se
eu acabo achando que, de fato, eu sou aquilo e não que eu estou naquilo. E aí a gente entra num fator psicológico. Então, o autoconhecimento é fundamental, porque é por meio dele que a gente vai entender como que a gente consegue aí se adaptar para conseguir reagir de uma forma melhor. Mas eu vou trazer algumas dicas para vocês aqui, tá, de como que vocês podem receber feedbacks. Bom, antes de dar as dicas, já quero trazer uma frase aqui que eu particularmente gosto bastante, que é do Bill Gates, que ele diz o seguinte: todos precisamos de gente que nos dê feedbacks. É como crescemos. Então, de novo, feedback é um presente. Vocês vão sair daqui hoje repetindo aí esse mantra que feedback é um presente. Então, algumas dicas aqui para vocês. Escute ativamente quando você receber um feedback. Tá? Quando a gente olha num lado presencial, é importante a gente olhar para a nossa linguagem corporal. Por quê? A nossa linguagem corporal ela diz muito sobre como que a gente está reagindo àquele feedback. Então, se eu estou de braço cruzado, perna cruzado, isso já demonstra que eu estou fechado para receber aquele feedback. Então, é sempre importante a gente estar com uma postura que, de fato, a gente está aberto para receber aquilo. Aliás, é um presente. Dê tempo ao tempo e reflita. Aqui, assim, gente, tudo bem a gente ficar chateado. Então, vamos dar um tempo para refletir, né? Pega esse presente, leva para sua casa e pense um pouco sobre isso. Dê um tempo, né? Você não precisa se justificar, não é esse o ponto aqui. Então, pense com calma, pense com clareza. Assim como quando a gente vai dar um feedback, não pode ser na hora, quando a gente está realmente, né, com a emoção à flor da pele. Quando a gente vai receber feedback, a gente também tem que acolher isso e dar tempo ao tempo para a gente refletir. Refletir sobre aquilo, porque é um ponto cego nosso, né? Então, a gente também tem que refletir sobre esse tema. Aceitar as emoções negativas, tá tudo bem a gente ficar chateado, a gente ficar triste com isso. Então é importante a gente acolher, faz parte, é natural. A gente acabou de falar do fator biológico e do fator psicológico, então tá tudo bem com relação a isso. Mas um ponto que eu quero trazer aqui para vocês também seja protagonista do seu desenvolvimento. Hoje, a gente não tem que ficar esperando receber feedback, né? A gente tem que buscar o feedback. Né? A gente tem que ser protagonista do próprio desenvolvimento, inclusive o protagonismo é uma competência nossa. Então, eu tenho que buscar meu feedback. E, claro, eu vou buscar, mas eu tenho que estar preparado para receber, né? Porque se eu estou buscando, logo eu vou receber um feedback, eu tenho que estar preparado para isso. É importante a gente estar sempre curioso e aberto, assim como a gente vai evoluindo, assim como a gente vai se desenvolvendo, e ter um mindset aí de crescimento, né? Olhar para o feedback como um ponto aí de evolução que a gente tem, que é fantástico. É fantástico. Feedback é um presente de desenvolvimento. E por último, não discuta, não justifique, apenas acolha, agradeça. Por quê? É sempre sobre você, nunca sobre o outro. Então, se eu estou recebendo um feedback, eu não tenho que me justificar, porque é assim que as pessoas estão me enxergando, é assim como elas estão me vendo. Eu tenho que olhar para isso, refletir e entender como é que eu posso dar uma outra impressão, como é que eu posso evoluir nesse ponto. Então, é sempre sobre mim. Aqui a gente está falando de autorresponsabilidade. É o que a psicologia fala de locus interno. A responsabilidade é minha, eu sou protagonista. Então, eu vou receber isso e eu vou entender como é que eu posso evoluir. Sempre sobre mim, nunca sobre o outro. Então, eu não vou me justificar. Vou aceitar o feedback. E aí, eu queria entender um pouquinho de vocês. Podem colocar aqui no chat, se alguém quiser abrir aí o microfone. Qual foi a última vez que vocês receberam um elogio? E qual foi a última vez também que vocês deram um elogio? Vou falar aqui, Rosane. Então, Olá, Rosane. Na verdade, nós sempre recebemos feedback e elogios do chefe. Ah, que sensacional! Aê, muito bom! Diário, então, hein? Isso é verdade. Ele às vezes vem acompanhado de bolo, de flor. Opa! É muito Senti legal. que isso Então, foi assim, senti que isso foi um elogio para mim. Já encheu. Sensacional, sensacional. A gente não pode reclamar de feedback mesmo. Perfeito. A gente sempre está recebendo feedback realmente. E da mesma forma que a gente passa para a equipe. Excelente, excelente. Parabéns, sim. Parabéns. E agora temos quarta forma para formalizar. Oi. Olha só o que surgiu aqui. O Luiz colocou no chat que acha muito mais fácil elogiar do que ser elogiado.
Um ponto importante, hein? Vamos falar disso também. Excelente, excelente. Entrando nesse ponto, quando a gente olha para elogio, pessoal, elogio é um grande impulsionador de engajamento. Tem uma consultoria muito forte aí, uma consultoria global que fala de cultura, que é a Gallup, que identificou que um dos 12 maiores drivers, né, impulsionadores aí de engajamento de um ambiente profissional é ter recebido algum tipo de reconhecimento nos últimos 7 dias. E quando a gente olha o elogio, a gente também tem que olhar ele com uma abordagem estratégica, né? E ser específico também, não é só feedback que a gente vai ser específico. Elogio a gente também tem que ser específico e reforçar comportamentos ali da empresa, né? A gente está falando da nossa cultura, do que a gente valoriza aqui. Então é sempre importante conectar com isso. E várias pessoas não sabem receber um elogio. Aí bem conectado, e vamos entrar nesse ponto, hein? Quando a gente recebe elogio, a gente costuma às vezes falar, imagina, não foi nada. Foi sim, você fez ali algo que está sendo elogiado. Agradeço, obrigado. Não foi nada, foi sim. Né? Então, aproveite esse elogio também como uma forma para o teu autoconhecimento. Por quê? O elogio, ele diz muito do nosso ponto forte. Então, é importante a gente olhar para isso e se aprofundar nesse tema. Não é porque eu estou recebendo um elogio que eu só vou também agradecer. Aqui também a gente tem uma grande oportunidade de explorar. Por exemplo, Laércio, a sua apresentação foi muito boa no PB Talk. Vamos supor que eu tenho esse elogio. Parabéns, sua apresentação foi muito boa. Puxa, mas o que da minha apresentação... Muito obrigado. E o que da minha apresentação que foi bom? Né? Foi o PowerPoint? Foi as minhas piadas sem graça? O que foi? Que aí eu consigo entender quais são os pontos fortes que, de fato, fizeram com que eu tivesse aquele elogio. Então, eu também acabo me aprofundando, eu também acabo sendo específico. E isso é sensacional aí para o meu desenvolvimento, para o meu autoconhecimento, para entender quais são os meus pontos fortes. Porque daí eu vou saber que, nossa, é o PowerPoint que o pessoal está gostando. Ou o pessoal realmente gosta das minhas piadas sem graça. Vou focar aqui. Então, é importante a gente também explorar o elogio. Então, recebeu o elogio? Muito obrigado. Né? E aí, dependendo do elogio como você recebe, você também pode questionar para que você consiga aí, ter uma especificidade com relação ao seu elogio. Tá? Bom, falamos de contexto, falamos de feedbacks, aí o que é um feedback, melhor time, principais erros, técnicas de dar feedback. E agora vamos entrar em perfis. Por quê? Né? O perfil comportamental que a gente tem reflete diretamente na nossa comunicação. Isso é fato. Como dizem os italianos, punto e basta. É exatamente isso. E quando a gente olha para a comunicação, né, para a gente conseguir acabar funilando aqui, a gente tem 4 perfis de comunicadores. Aquele que é assertivo, aquele que é passivo, o passivo-agressivo e o agressivo. Tá? Entrando um pouquinho, de uma forma bem resumida, o que é cada um, o passivo é aquela pessoa que ela ela evita confronto ao máximo, tá? Ela evita abordagem direta, ela cede facilmente aí para o outro, muito preocupado com a aprovação social. Então, quando acontece algo, ela já se justifica aí de uma forma excessiva, costuma ter pouco contato visual. Então, esses são os principais atributos aí quando a gente fala de perfil passivo na comunicação. Quando a gente olha para um agressivo, e claro que eu estou também sendo um pouquinho extremista, mas só para ficar mais fácil de entender. É aquela pessoa que ela é ansiosa por vencer, ela acaba tendo uma voz mais alta, uma atitude mais agressiva, faz uma abordagem direta, nem pisca porque tem máximo contato visual, faz valer os seus direitos, às vezes até acaba ignorando o outro, né? Olha muito o resultado, então isso interfere também na sua comunicação, acaba sendo mais curto. Então esses são elementos aí de um perfil agressivo. O passivo-agressivo, ele acaba misturando isso. Então, é aquela pessoa que ela quer deixar o recado dela, mas ela não quer ser direto, sabe? E aí ela coloca um humor negro ali, ela coloca umas piadinhas, ela usa aquele sarcasmo. Não sei se vocês conhecem pessoas assim. E eu vou ser vulnerável aqui com vocês para falar que eu sou um pouco passivo-agressivo, eu me reconheço, às vezes eu dou umas piadinhas, mas daí eu já recebi feedback sobre isso, então também estou buscando evoluir. Né, Milka? Isso aí já, né? Estamos trabalhando. E tem também o perfil assertivo, né? O perfil assertivo é, de fato, aquela pessoa que faz uma abordagem direta, mas ela está sempre ali respeitando a pessoa. De fato, ela busca entender a perspectiva do outro. E é muito importante quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de feedback, de entender a perspectiva do outro. Por quê? Cada um
cada PB que está aqui tem suas individualidades, porque cada um tem a sua história, tem o seu repertório, tem a forma como enxerga a vida, todo mundo tem um formato diferente. Então, numa mesma situação, a minha reação é totalmente diferente da Milka, porque a gente tem trajetórias completamente diferentes, a gente enxerga coisas de uma forma diferente. Numa reunião eu posso sair chorando e ela sai sorrindo. Isso acontece. Então é importante a gente entender a perspectiva do outro, é importante a gente aceitar aí acordos, soluções integradoras, expor a sua posição, a sua opinião, os seus sentimentos de forma clara também. Esse é o assertivo. Telefone tocando aqui, sensacional. E para a gente conseguir de fato aí entender o que é esses perfis, o que são esses perfis na prática, eu quero trazer aqui para vocês 2 cenas, tá? E eu quero que vocês analisem de acordo com o que a gente acabou de discutir sobre feedback, sobre perfis, para identificar que tipo de perfil que a gente tem aqui. E aí eu quero que vocês coloquem no chat e abram o microfone também, quem quiser, para a gente discutir, tá bom? Deixa eu só colocar aqui o áudio para a gente conseguir assistir. Deu para escutar, pessoal? Sim. Deu? Então vamos lá. I'm trying to get a flight tonight from Miami to New York. Yes, I know there's a hurricane. Nothing is flying out. What do you mean nothing is flying out? It's from Miranda Priestley, and I know that she's a client of yours. She's flown with you before. Yes, hi. I need a jet tonight from Miami to New York. Yeah, sorry, hold on. Hello? Miranda, hi. Look, I'm trying to get you a flight, but no one is flying out because of the weather. Please, it's just, I don't know, drizzling. Someone must be getting out. Call Donatella, get her jet. Call everybody else that we know that has a jet. Irv, this is your responsibility. This is your job. Get me home. Oh my God, she's going to murder me. What does she want you to do? Call the National Guard and have her airlifted out of there? Of course not. Could I do that? Come on. Girls Recital was absolutely wonderful. They played Rachmaninoff. Everyone loved it. Everyone except me, because sadly I was not there. Miranda, I'm so sorry. Do you know why I hired you? I always hire the same girl. Stylish, slender, of course. Worships the magazine, but so often they turn out to be, I don't know, disappointing and stupid. So you, that impressive resume and the big speech about your so-called work ethic, I thought you would be different. I said to myself, go ahead, take a chance, hire the smart fat girl. I had hope. My God, I live on it. Anyway, you ended up disappointing me more than any of the other silly girls. I really did everything I could think of. That's all. E aí, pessoal, o que vocês identificaram aí de feedback, de perfil? É um perfil mais agressivo, passivo-agressivo, foi assertivo? Vamos lá, Ricardo colocou que a Miranda foi agressiva e a funcionária foi passivo-agressivo. Passivo-agressivo, a Dani. Paula disse que foi agressivo. Legal. Mais alguém? Agressivo. Perfeito, perfeito. A Miranda, que é a líder ali, de fato ela teve uma postura muito agressiva. E quando a gente olha para a forma como ela dá um feedback, além dela ser agressiva, e não necessariamente ela precisou levantar o tom de voz para ser agressiva, tá? Mas além dela ser agressiva, ali a gente tem até elementos de assédio moral. Então, aqui é um exemplo fantástico de como não fazer. E aí, mais um videozinho só para a gente finalizar essa parte. Eu vou trazer 2 situações aqui e vamos ver o que vocês identificam, tá? Oi, amor. Oi, amor.
tudo bem? Desculpa. Imagina, eu adoro quando você chega atrasado. É bom que dá pra resolver várias coisas no celular. Não, mas eu te mandei o WhatsApp, você viu? Eu adoro quando você acha que só porque você mandou o WhatsApp, você pode chegar a hora que você quiser. Não, amor, eu tava no trabalho. Eu adoro também quando você não responde minhas mensagens no WhatsApp, aí fica azulzinho. E aí eu fico, meu Deus, ele morreu! E aí quando eu descubro que você não morreu, eu fico aliviada. Não, você não achou que eu morri, eu atrasei 10 minutos. Ah, isso eu adoro também. Eu adoro quando você diminui minhas reclamações até elas ficarem bem ridículas. Você adora isso? Eu adoro. Eu piro. E agora uma segunda situação. E aí, senhor, já tem pedido? Tem. Vamos lá. É ok. E aí? Bom, acho que 2 cocas, né? Ah, que delícia ficar aqui 2 horas esperando pra vocês decidirem uma Coca-Cola, né? É tão bom isso, né? A pessoa pede cardápio pra escolher Coca-Cola que precisava, mas não tem problema, né? Tá aqui acumulando trabalho na minha cozinha, eu tô aqui em pé, igual um avestruz avariado, né? Excelente almoço pra vocês, gente. A Florzinha nem fica aqui, tá? Uma boa tarde a vós, vocês. E aí, primeiro casal e segundo casal, o que vocês identificam neles? Ironia no primeiro. Ironia. E aí, quando a pessoa ela é irônica, ela é o quê? Quando a gente olha para o perfil, ela é assertiva, ela é passivo, passivo-agressivo, agressivo, passivo-agressivo na primeira situação, cliente passivo, garçom passivo. Perfeito, Paula. Perfeito. Paula já pode ocupar meu lugar aqui já. Excelente. Quando a gente olha a primeira situação, de fato, ela é passiva-agressiva. Quando a gente olha o segundo casal, você consegue até ver que o cliente ele nem faz contato visual com o garçom, né? E fica ali, né? Até tendo receio de confronto. Então, ali a gente acaba tendo aí o cliente que é passivo. E quando a gente olha para o garçom, totalmente passivo-agressivo, usando da ironia, usando do sarcasmo. Se o cliente não fosse passivo, ia ser o cliente violento. Tem seu sentido ali. Bom, e para fechar, gente, a gente já está quase chegando aí no finalzinho. Ah, que pena. Não, mas tudo bem. Estou à disposição também depois, hein? Deixa eu projetar aqui que eu já até perdi. Então vamos lá. Esse aqui é rapidinho, hein? Eu não vou passar aqui, a gente vai passar o tempo. Mas agora, então, a gente olhou para contexto, né, o cenário que a gente está inserido, por que falar de cultura de feedback. A gente foi para o segundo ponto, que é entender de fato o que é um feedback. Fomos para o terceiro ponto, que é entender os perfis de comunicação, porque isso reflete diretamente no feedback. E agora eu vou fechar com algumas dicas para vocês, tá? Bom, uma delas, pessoal, a gente está com a ferramenta da CultureOffice, que é uma plataforma, tá ali no portal corporativo, acesso rápido, e é uma plataforma que a gente trouxe para vocês justamente para facilitar aí, dar feedbacks, dar elogios. O elogio, ele é público, então já tem um mural lá de elogio que as pessoas estão elogiando, conectando com os nossos valores, estão sendo específicos. O feedback, ele é privado, né? Ele é um presente, tanto que a gente consegue olhar ali que tem um presentinho em cima do feedback, porque realmente é isso que o feedback é. E você pode pedir feedback, mandar feedback, e ele é privado, então só você ver. Você consegue interagir com o feedback, conectar ele com as competências. Então, utilizem a plataforma, é super bacana para o desenvolvimento. Inclusive, aqui do ladinho tem o Playbook. O Playbook é uma série de conteúdos sobre como fazer um one-on-one, como dar um feedback bem estruturado, como receber um feedback, como receber um elogio. Muito do que eu falei aqui hoje também tem lá para quem quiser consultar. Então, vale muito a pena. Quem ainda não usou a plataforma, aproveite para usar aí, que é uma ótima forma aí também de começar a elogiar, começar a dar feedback aí de uma forma também estruturada, porque a gente também tem que formalizar isso numa ferramenta, né? Às vezes a gente acaba esquecendo os feedbacks que a gente deu, e aí quando a gente vai conversar com aquela pessoa, a gente nem sabe o que a gente falou 2 meses atrás. Então é importante também ter essa ferramenta para conseguir ter o histórico e para facilitar o desenvolvimento. Outra dica, pessoal, eu vou dar aqui algumas sugestões de leitura, tá? Primeiro, Comunicação Não Violenta. Esse é o livro que eu comentei do Marshall aí, que é o guia de comunicação. Inclusive, eu compartilhei também o framework de comunicação não violenta. A Coragem de Ser Imperfeito, e aqui até a Paola, a gerente aí, compartilhou essa sugestão, inclusive emprestou o livro e é muito bom porque fala muito sobre a vulnerabilidade. E aí, de novo, pessoal, a base de um time de alta performance é a confiança baseada na vulnerabilidade.
Empatia Assertiva, esse é um dos últimos livros aí que fala de comunicação não violenta, se não me engano ele é de 2008, e os 5 desafios das equipes coesas, que é basicamente aquela pirâmide que eu apresentei no início sobre os 5 comportamentos de um time de alta performance. Tá? Dicas finais, o óbvio precisa ser dito, não é porque é óbvio para mim que é óbvio para você. Né? Então, cada um tem uma forma de enxergar, cada um tem um histórico, cada um tem suas crenças, então a gente não pode partir do pressuposto de que é óbvio. Tá? Nem tudo é óbvio. Seja humilde, não é porque você é que você está numa posição superior. Fatos e exemplos sempre. Então, nunca estou falando sobre a pessoa, mas sim sobre o comportamento dela, e é importante eu ser específico. Faça perguntas, né? Como é que eu posso te ajudar? Esteja disponível. Às vezes a gente não consegue evoluir naquele ponto sozinho, e está tudo bem. Né? Então, é importante a gente ter outra pessoa para nos ajudar. Né? Isso é fundamental. Então, quando você for dar um feedback, faça perguntas sobre como é que você pode ajudar aquela pessoa a evoluir naquele ponto. Tá? Finalizando aí o que eu tinha preparado para vocês hoje. Mas é claro que eu vou lançar um desafio, porque a gente não pode terminar o PB Talk aí sem desafio. Então, vocês estão desafiados a dar 3 feedbacks e 3 elogios na ferramenta da Culture Rocks. Tá? Então, quem não acessou, já aproveita aí para acessar até segunda-feira, gente. Tá fácil, hein? Tá bem fácil. Dá 3 feedbacks lá, pense em alguém que você quer dar, seja para o teu líder, liderado, colega, enfim, né? Escolha quem que você quer dar, então dê 3 feedbacks sobre alguma situação, né? Enfim, aqui muito feedback construtivo. E elogio, que elogio fica visível, faz 3 elogios lá na plataforma sobre alguma coisa que aconteceu. E um ponto importante aqui, a gente não só faz elogio para quem faz algo para a gente, tá? Então, quando a gente identifica algo que é bacana, que faz sentido elogiar, a gente elogia. Não é porque a pessoa me ajudou, só vou elogiar quando alguém faz alguma coisa para mim. Mas quando eu vejo algo que é super bacana, eu também elogio. Termino aqui com uma frase que eu gosto bastante, de autor desconhecido, mas que diz muito do que a gente já conversou aqui. Eu sempre ouço os feedbacks que recebo tentando entender a perspectiva de quem fala. Não me cabe concordar ou não. O que fiz ou faço tem impacto nas pessoas e feedback é sobre isso. Meu papel, e não do outro, é saber interagir da melhor forma com as pessoas diferentes. Ou seja, feedback é sobre mim, tá? Então, responsabilidade minha, eu vou ser protagonista, nunca sobre o outro, vou aceitar esse presente para o meu desenvolvimento. E assim como eu fiz o meu check-out no começo, faço meu check-out agora no final aqui do evento, dizendo que eu saio daqui muito feliz. Espero que tenha contribuído de alguma forma, espero que o conteúdo tenha feito sentido. Né? Me deem feedback depois, já que a gente está falando aí de feedbacks, que para mim vai ser bem importante também. Bom, abro agora espaço para pergunta aí, se alguém tiver. Não sei se eu posso... 18 horas em ponto, hein? Thiago aqui da 41. Posso fazer meu primeiro feedback aqui? Sensacional, vamos lá. Primeiro, acho que parabéns pela apresentação. Deu para perceber aí que você domina o conteúdo, né? E conduz muito bem a apresentação. Acho que esses seriam os feedbacks para você. E uma outra coisa que eu achei bem legal é que eu percebi que os meus feedbacks são o famoso sanduíche aí, conforme você colocou, né? Eu mais ligado na parte de investimentos, não conhecia muito do que você falou e agregou bastante aí para mim. Que bom. Primeiramente, muito obrigado aí. Obrigado mesmo. Fico bem feliz, a gente preparou aí um conteúdo para que de fato aí fizesse sentido. E realmente, né, muito comum e às vezes a gente não para pensar. Mas é que é mais confortável a gente fazer na técnica do sanduíche, né? E realmente é o menos assertivo. Então, esse material eu vou compartilhar com vocês depois também na avaliação de reação. Então, quem quiser também depois consultar, até para pensar como estruturar um feedback aí, que eu acho que vai fazer bastante sentido. Legal, obrigado aí mais uma vez. Não, eu que agradeço. Obrigado a você. Perfeito. Laércio, só quero compartilhar aqui que já tem muitos feedbacks para você nos comentários, então acho que depois você vai ter que parar e para um tempinho para ler. Sensacional. Eu pago R$5 para... mentira, mas pessoal, obrigado. E elogios também. Obrigado Sério. mesmo. Gente, obrigada. Eu acho que a